Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Então, talvez você já tenha feito isso, mas se não fez, antes de se assentar, pelo menos 3 pessoas, dá um abraço para ela e fala assim: olha, a palavra vai falar com você agora, amém? A palavra vai falar com você, a palavra é forte, vai ser forte. Se aquela lá era, essa aqui vai ser cajado. Eu já vou chegar toda manhada lá em casa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala, Senhor. Deixa eu pedir um favor, se eu puder, né? Não sei se eu vou deixar vocês desconfortáveis, mas seria possível vir para frente, quem está atrás, assim, porque hoje nós vamos fazer diferente aqui, vamos fazer algo diferente, porque eu preciso da ajuda de vocês para me ajudarem nessa palestra, amém? Eu gostaria que todos pudessem estar aqui o mais pertinho possível, né? Se não for te incomodar muito, tá bom? É porque como a gente tem muitos textos bíblicos, você já alguma vez participou daquelas dinâmicas assim, desembanhar a espada, 1, 2, 3, já? Não? Sabe o que é isso que eu falei? Desembanhar a espada? Agora eu me senti velho. Agora vocês estão me constrangendo mesmo, né? Porque quando eu era adolescente, né, Juninho da igreja, tinha esse negócio, ó, vamos ver quem abre a Bíblia mais rápido. Aí tinha assim, ó, desembanhar a espada, 1, 2, 3 e falava o versículo, e alguém começava a ler e ganhava bombom. Então vamos hoje? Só não tem bombom. Tem problema? Não, eu preciso da ajuda de vocês, amém? Amém. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Eu troquei palavras assim rapidinho ali com a pastora Eunice, com o pastor Maurício, pastora Simone. Pastora Simone me informou assim que este é o ano apostólico da denominação. Amém? Amém. Amém. E o que você espera de um ano apostólico? O que vocês esperam de um ano apostólico? O que você compreende sobre o apostólico? O que é isso? O que é o apostólico? A minha missão aqui hoje é trazer uma mensagem, uma palestra, um estudo, seja algo que nos esclareça um pouco mais sobre os ministérios. E vamos falar um pouco hoje, eu quero assim, se for possível falar de todos, amém, né? Mas eu quero falar daqueles que muitas vezes mais nos confundem, aquele que muitas vezes a gente fala assim, olha, estão falando, não sei se é modinha, não sei se o que é isso, e eu quero compreender isso, e aí eu preciso da ajuda de vocês, amém? Amém. Amém. Então vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre os 5 ministérios, e eu quero me deter bastante hoje na palavra de Deus, porque a palavra, ela para nós é a única regra, né, de fé e de prática. Nós compreendemos, né, que para todas as igrejas realmente cristãs, alicerçadas na palavra, quem pode estabelecer a doutrina é só a palavra de Deus, amém? Amém. Então nós vamos focar aqui, nós vamos ter aqui uma condução da palestra com muitos versículos, para a gente colocar assim um lastro bem forte, um alicerce bem forte na palavra que a gente vai trazer, amém? Eu gostaria assim, nós vamos fazer assim, eu vou falar o versículo, o primeiro irmão que achar, pode ficar de pé e fazer a leitura para a gente, amém? Vamos lá? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, esse texto nós vamos consultá-lo várias vezes. Efésios capítulo 4. Eu quero pedir um irmão aí que faça a leitura
do versículo 1 até o versículo 16. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o versículo 11, que diz assim: e ele mesmo quem? Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou doutores, conforme a sua versão aí. Esse versículo está em Efésios 4:11, que nós acabamos de ler. A primeira coisa que a gente precisa aqui compreender é que nós todos aqui somos frutos de igrejas pastorais. O que quer dizer isso? Nós estamos muito habituados com o ministério pastoral, correto? Não é verdade? A questão é que nós habituamos com o ministério pastoral, mas nem sempre ocorre que aquele que está à frente do ministério seja realmente um pastor. O que você está falando? É porque nós habituamos a uma estrutura pastoral. Então, todas as vezes que a graça, que a unção de Deus começa a fluir na igreja, e conforme a palavra do Senhor, Ele deu a pessoas determinada graça, conforme o dom de Cristo que opera em cada uma delas. Então, quando começa a fluir uma graça especial sobre a vida de alguém, nós olhamos para ele, e ele começa a fluir, e você vê, olha, esse irmão já está ali fazendo uso da palavra, olha, esse irmão já está ali na frente ministrando, olha, esse irmão já está conduzindo outras pessoas, a gente logo fala, é um projeto de um pastor. E aí a gente está habituado, e isso vem de longo tempo. A questão é, primeiro, vamos entender como que nós evangélicos pensamos. Como que os evangélicos pensam a respeito dos ministérios? Existem duas correntes principais. Primeiro, a dos cessacionistas. O que é isso, pastor? É a corrente teológica evangélica que diz que os ministérios, esses dons que a gente está vendo aqui, que a Bíblia diz, esses ministérios, principalmente apóstolos, profetas, eles creem nos pastores, creem nos evangelistas, e creem que pastores e mestres é a mesma coisa. Então eles creem que apóstolos e profetas não são mais necessários depois que a igreja foi instituída em Jerusalém. Então essa corrente crê, esses dons cessaram após a morte dos apóstolos, dos primeiros apóstolos. Então eles creem assim. Por que creem assim? Porque também creem que os sinais que acompanhariam aqueles apóstolos especificamente,
e a gente vai ver sobre isso, que os sinais que os acompanhariam também não acontecem mais hoje. Então isso é um cessacionista, ou seja, ele fala que a igreja não precisa de apóstolo, a igreja não precisa de profeta, a igreja tem a palavra, e a igreja tem hoje os pastores e os mestres ou doutores, que são pastores também, né? E de vez em quando um evangelista. Então é assim que se crê, né? E temos uma outra corrente teológica também dentro do meio do evangelicalismo, né? Que é a corrente dos continuistas. O que eles creem? Eles creem que não terminou com a morte dos apóstolos e que os dons que foram dados, eles têm caráter irrevogável. O que quer dizer isso? Que eles foram concedidos e eles estão vigentes até hoje, manifestando-se na igreja, independente se a igreja os reconhece ou não. Agora, é lógico que eu tenho a minha forma de crer, e acredito que você tem a sua, né? Então, vamos analisar o que a palavra de Deus diz nesse texto que acabamos de ler sobre essas duas correntes. Olha, são duas teorias de gente séria, gente estudada, gente que estuda a Bíblia mesmo, né? É gente assim que você está vendo aí, que está aí fazendo um bom sucesso aí nas redes sociais, e essas duas correntes estão lá, né? Então, o que a Bíblia diz? A palavra do Senhor diz que estes dons, né, que o Senhor nos deu, eles são graça. Eles são ministrados aos homens em um momento específico. Qual foi o momento? Em que Jesus estava subindo aos céus e estava levando consigo o cativeiro. Você compreende esse texto? Né? Há uma base muito judaica, e você pode ver Jesus falando a respeito dela, quando ele falava do rico e do Lázaro. Lembra disso? Que morre o rico, morre o Lázaro, não é isso? E eles vão para lugares diferentes, né? E de onde o rico estava em sofrimento, ele olha para Lázaro no seio de Abraão, e ele fala o quê? Pede a Lázaro, né? Fala lá com Moisés, com Abraão, que pede a Lázaro que faça o quê? Molha, né, a ponta do dedo na água e refresca, porque eu estou aqui muito sofrimento. Lembra? Então, olha que Jesus está falando que tem dois lugares ali, e de um pode ver o outro, não é isso? Então Jesus está falando isso. Então parece, tá? A parábola diz que esses dois lugares estão no mesmo, assim, na mesma dimensão. Então aqui, Efésios, Paulo está falando que Jesus, quando morre, antes de subir, ele faz o quê? Ele desce. Ele vai às regiões, né, profundas da terra, e ele leva consigo o cativeiro, né? Os espíritos que estavam em prisão. Por que eles não podiam acessar o céu? Porque Jesus não havia morrido, porque o véu da separação ainda estava lá, né? Então eles aguardavam também, aqueles ali que morreram na lei, aguardando o Messias, eles aguardavam que a obra do Senhor na terra fosse manifestada e consumada. Então quando Jesus sobe, e aí nesse subir ele está levando aqueles que estavam ali, quem? Os que morreram debaixo da lei, que aguardavam, né? E eram homens piedosos que aguardavam a obra de Jesus. Então quando ele sobe, a Bíblia diz que enquanto ele está subindo, libertando as pessoas, ele também está concedendo os dons. Para quê? Porque ali está nascendo a igreja. A igreja está nascendo ali. É Jesus entrando no céu, já levando aqueles que morreram debaixo da lei, mas que tinham vida piedosa e aguardavam a obra de Cristo. Então Jesus está entrando no céu e liberando, os céus estão abertos, e liberando graça sobre os homens, para quê? Para que edificassem a igreja. E a palavra do Senhor diz que por que existem os dons, ou essa graça ministerial derramada sobre os homens, ou sobre a igreja, até que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, né? E de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a cooperação
de cada parte efetua o próprio aumento para a edificação. E tem mais, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, isso aqui é difícil, não é? Para quem serve os ministérios? Para aperfeiçoamento da igreja. Aí eu pergunto, e vocês é que vão decidir de que lado vocês estão. Para quem crê que cessou, depois lá, que acabou, se ele crê que acabou, que não tem mais dons, então ele também está crendo que a igreja já está o quê? Plenamente aperfeiçoada. Sim ou não? Porque o texto diz que os ministérios são para isso, não é? Agora, se você, como eu, acredita que dá para melhorar um pouco mais essa igreja aí, não dá? Se você acredita, então nós precisamos acreditar que os ministérios também estão o quê? Válidos até hoje. Amém? Você pode depois pesquisar mais aí sobre isso. Mas a minha posição está aqui dada. Os ministérios estão fluindo até hoje na igreja do Senhor Jesus. Aí a pergunta que vem, e eu também fiquei pensando, se eu tivesse sentado lá na igreja, no auditório, assim, pensando, eu ia perguntar, mas por que então a gente hoje, e assim, né, isso é um mover novo, mas por que a gente não ouve então sobre apóstolos? Ou se ouve, a gente está, né, ouve algumas coisas, gente criticando, gente falando que é bom, gente falando que é ruim. Por que nós, tardiamente agora, nos últimos 20 anos, é que começamos a ouvir falar sobre o ministério apostólico? O que vocês acham? Lembrando que quando eu pergunto algo, não é retórica não, porque eu gostaria de ouvir mesmo uma resposta, viu? Você pode. O que você acha sobre isso? Sobre ministério apostólico? Eu estou vendo que a senhora está querendo falar. Ai, Jesus! Eu quero só falar uma coisa. Eu estudei esses dias os livros de Atos. Entendeu? E eu acho que os ciclos ministérios, eles têm que ser sim, voltar para a igreja, porque senão automaticamente a gente vai estar anulando a igreja primitiva. Opinião forte, gostei. Minha opinião. Maravilha. E vocês, o que vocês acham? Irmã, sejam corajosos aqui. Vai, irmã, falou. A igreja não está preparada para viver os dias que foram Ananias e Safira. Os dias que foram, né? A palavra da autoridade, poder, né? Os sinais. A igreja não está preparada. O que mais que vocês acham sobre apóstolo, profeta? Pode falar, irmão. Você está. Sério, pode falar, pode falar. Fala. Aí virando a cara. Fala aí. Ninguém quer falar não, gente? Pastor João Pedro. Pode falar, gente. Uma dificuldade hoje que nós expressou muito bem aí, porque a igreja hoje está da nossa. Falar da nossa. Acha que somente existe pastores. Esse é o problema. Existe só pastores. Mas aí não está dizendo que existe só pastores. Aí está dizendo que existe mestre, apóstolo, pastores e evangelistas. Então nós marcamos ali só nos pastores. E os outros disseram? Ótimo. Essa é a pergunta que eu faria se eu estivesse sentado. O que aconteceu com os outros ministérios? Vamos lá. Um jeitinho fácil da gente identificar os ministérios. Ô, gente, eu vou levantar minha mão aqui. Ela está um pouco assim, descascada, mas é uma alergia, tá? É de massa, argamassa C3. Eu descobri que eu não nasci para isso. Não é meu ministério. Não é chamado. Aí eu fui passar a massa, eu estava pegando os negocinhos, pegou e deu uma alergia. Tá vendo aqui, ó? Para alimentar? Então, massa C3. Não é meu ministério esse, viu, gente? Deixei na hora. Eu vou pagar, mas eu não faço isso mais. Então, vamos lá. Jeitinho fácil a gente identificar os ministérios.
apóstolo, e esse aqui? Profeta, Evangelista, pastor e mestre. beleza, joia, amém, isso aí. Então vamos lá, o que acontece, pastor? Nós temos uma história até hoje, não é verdade? A igreja de Cristo sobre a terra, ela tem, vamos dizer assim, uma história, e a gente precisa compreender essa história e o que aconteceu durante a história. Muitas vezes a gente faz uma análise da igreja somente no nosso tempo. Muitas vezes a gente olha assim aquilo que a gente conhece como igreja. Talvez você já esteja dentro de uma igreja evangélica cristã há 10 anos, 15 anos, 20, 30, né? Eu já estou há 40. Então assim, a gente consegue fazer uma análise histórica do que foi o nosso tempo, ou do que está sendo o nosso tempo. Mas a igreja ela é muito mais antiga do que isso. Então o que acontece? Nós temos aqui, né, a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo falando a respeito da instituição dos ministérios, né? O apóstolo Paulo fala assim, olha, existem os ministérios, e Paulo recebe isso por revelação. Por quê? Porque até então a gente vai compreender que eles estão trabalhando porque na edificação da primeira igreja. A igreja que nasceu lá em Atos dos Apóstolos, a igreja que recebeu ali o batismo no Espírito Santo, as primeiras 120 pessoas batizadas, não é isso? E depois, logo depois daquelas 120, 3.000 batizados, convertidos ali numa pregação, e aí a coisa começa a se espalhar por todo lugar. O ministério apostólico é o primeiro que foi estabelecido por Jesus. Porque ele fez os seus discípulos, e dos discípulos ele fez os seus apóstolos. A palavra apóstolo significa aquele que foi o quê? Enviado. O apóstolo é aquele que foi enviado. E a gente vai ver daqui a pouco que o ministério apostólico ele está recheado de sinais que vão comprovar o quê? A autenticidade, a autoridade e o poder deste ministério. Então veja, autêntico, né, tem autoridade e tem poder. Então a gente tem provas, a gente tem sinais que vão determinar se o ministério apostólico está em operação ou se não está, né? A gente vai entender assim. Então o que a gente tem? A igreja ali do primeiro século, a igreja de Atos, é uma igreja que é o quê? Completamente, né, organizada no sistema apostólico. Então é uma igreja na qual você via, né, ali os apóstolos em Jerusalém, eles começam ali a trabalhar com os primeiros cristãos, e a Bíblia já vai falar a respeito da Assembleia dos Santos. Lembre-se que não é a denominação, tá? Mas a reunião daqueles que ali haviam passado pelo batismo, a reunião daqueles que ali já haviam entregado sua vida para Cristo, e eles estavam reunidos de casa em casa, e no primeiro dia da semana estavam no templo. Então essa é a comunidade que nasceu. E como é que essa unidade ela é governada? Como é que se estabeleceu o governo nessa primeira congregação, nessa igreja? Primeiramente os apóstolos. Logo em seguida eles percebem que o cuidado com as pessoas mais pobres, o cuidado com as viúvas, o cuidado com os órfãos e os necessitados estava demandando o quê? Muito trabalho. Quem fazia esse trabalho? Os apóstolos. Então os apóstolos, antes de tudo ali, eles eram servos daquelas pessoas. Eles serviam. E aí eles falaram assim, opa, peraí, o trabalho está ficando demais. Começou até a levantar um problema, porque as viúvas helênicas, ou as viúvas de judeus gregos, estavam recebendo menos do que as viúvas dos judeus de Jerusalém, na partilha, né? E aí ele falou, não, está dando problema, está dando reclamação aí. Aí o Pedro falou assim, olha, a gente não pode ficar então deixando a palavra, homens da palavra, deixando o testemunho, homens do testemunho, porque o testemunho deles era baseado no que eles viram a respeito de Jesus. Eles viram a ressurreição de Jesus, eles receberam a revelação de quem Jesus é, e o testemunho deles era isso que eles faziam, e edificavam. Então eles falavam, vamos levantar no meio da congregação
os primeiros o quê? Diáconos. E eles levantam os primeiros diáconos. Então vem aí a palavra diaconia, que é serviço, servidor, né? Muito parecido com escravo, mordomo, né? Isso, todos esses significados para diácono. Então eles levantam no meio da congregação diáconos. Mas ali você já tem homens que estão fluindo em outra unção, e aí já começa, eles também não percebem, né? Eles levantam um homem lá chamado Estevão, não é? E a Bíblia fala que ele foi o primeiro o quê? Mártir. Por quê? Porque ele testemunhava com ousadia e fazia o quê? Sinais miraculosos. Então já tem uma unção fluindo, a unção está fluindo, e você não percebe aqui, pelo menos o texto bíblico não mostra que havia algum tipo de ciúme, divisão, nada disso. Estavam todos servindo, todos envolvidos no trabalho, e a unção estava fluindo. Agora, esses homens apostólicos, né, esses apóstolos, chega um tempo que cada um vai cumprindo o seu ministério e eles vão morrendo. Eles vão morrendo. E aí a gente sai do texto bíblico de Atos e a gente começa então a entrar num tempo chamado tempo dos primeiros pais da igreja. Quem são esses pais da igreja? São homens que receberam instruções diretamente dos apóstolos. Então a gente está falando depois da morte de João, a gente está falando depois do ano 90, 95, depois de Cristo, quando João, que foi o último a falecer, a morrer, morreu. A partir daí a igreja então está espalhada para todo canto, e você tem os pais apostólicos. Ainda aí está a presença dos apóstolos. Eram pais apostólicos. Uma das coisas, um dos sinais, preste atenção nisso, um dos sinais do verdadeiro apostolado é que ele manifesta uma unção muito forte de paternidade espiritual. É por isso que eles foram chamados pais apostólicos. Pais apostólicos. Então veja, depois disso nós temos aí o quê? Uma profunda perseguição a toda a igreja, não é isso? A igreja se espalha pelo Oriente, toda a Ásia, né? A igreja vai se espalhando, se espalha também, né? Pela Europa, a igreja está espalhada. Os cristãos, numa determinada época, mais ou menos no ano 120, 130, 140, 150, os cristãos já eram dominantes, havia milhares de cristãos. A Europa e a Ásia conhecida, né, era assim, completamente evangelizada, para vocês terem ideia. E olha que eles nem tinham internet, nem fazia like, entendeu? Então, assim, para onde eles iam, eles começavam a pregar, e aí, o que acontecia? Ali ia fluindo ministérios. Ali começava, a autogestão começava ali. Por quê? Os ministérios começavam onde eles estavam. Reuniam 3 aqui, começamos, você é do caminho, né? Assim que eles se identificavam, você é do caminho, eu também sou, vamos reunir aqui, começou, traz mais um, traz mais 2, traz mais 3, e daí a pouco já tem uma congregação ali de santos. Esses santos, eles estabelecem o quê? Eles se servem, e daí a pouco também Deus começa a usar de graça, e os ministérios começam a fluir. Amém? Isso está fora do período de Atos. O que aconteceu que essa semente, esse DNA do início se perdeu? Vocês se lembram o que aconteceu no ano 323? Depois de Cristo? Um imperador romano se converte, não é? O nome dele, Constantino. Ele se converte. Pense como quiser essa conversão, né? Mas a história diz que ele se converte por causa de um sonho que a mãe teve, da cruz de Cristo vindo flamejante, e ele falou: vou ganhar a guerra com esses cristãos, né? Então ele se converte ao cristianismo, ele se batiza. Lembra que Roma é uma nação politeísta, tem muitos deuses. Esse homem se converte, e ele é o imperador romano. E aí agora a igreja para de ser o quê? Perseguida. E por decreto, lógico que vai ter outro que vem
mentira, mas tudo bem. Mas a partir daí, por decreto, o império precisa se o quê? Cristianizar. Então agora é na marra. Agora é força de lei. O imperador fala assim, a começar dos que servem dentro da corte. Todos têm que se batizar e declarar a fé no único Deus e Jesus. E aí a gente pensa, legal, muito bom, né? O evangelho alcançou Roma, o imperador se converteu, ele que perseguia, né? Agora não persegue mais, ele que mandava matar, agora ele dá cargos importantes para os cristãos, os mais proeminentes, vem trabalhar no palácio com ele. Só que uma coisa acontece também, a igreja se originou onde, gente? Onde nasceu a igreja? Nas casas. A localização geográfica em Jerusalém. A igreja, ela tem uma essência judaica. A igreja tem uma essência judaica, não é isso? Quando se fala da igreja, você tem que lembrar de Jerusalém. Quando você fala de Jerusalém, você tem que lembrar que os apóstolos que lá, os primeiros apóstolos eram o quê? Judeus. E agora, aonde está o evangelho? Ele está em Roma. E não dá para Roma aceitar uma fé que tenha nascido do povo que, entre aspas, inimigo deles, que incomoda eles, que tem um histórico terrível de rebeliões contra gregos, contra romanos, contra todo mundo. Não dá para dizer que a nossa fé nasceu naquele lugar. Não dá. E aí o que eles fazem então? Eles tiram o centro de fé, que era onde? Jerusalém. E esse centro de fé passa para onde? Roma. Roma tem uma estrutura, não tem? Em Roma quem é que manda? Antes do Papa. O imperador. O imperador é conhecido como o quê? Ave César, não é isso? Não é assim que saudável? Ave César. Ave César significa Deus. O imperador é Deus. O imperador é como Deus. O imperador é o Senhor do mundo. É assim que ele existe. E aí, o que acontece? Uma série, a gente estuda muito isso, né, quando a gente está falando a respeito de sincretismo religioso. Já estudaram sobre sincretismo? O que é isso? Uma mistura, uma mescla. Aí o que eles fazem? Bom, não pode ser mais Jerusalém. Então eles começam a falar assim, bom, o povo vai até lá para adoração, no templo. A primeira igreja fazia isso, não é isso? A igreja de uns 30, 40 anos para cá, começou a ter um interesse muito grande em Jerusalém, não é verdade? Quem aqui já foi em Israel? Eu não fui ainda não. Você já foi, pastor? Não? Tem que ir. A igreja começou a ter um interesse em Israel. A igreja começou a visitar. A igreja começou a voltar ao local onde havia sido construído o templo e ali oferecer oração e adoração. Mas o que Roma faz? Não pode, as pessoas estão indo em Jerusalém para adorar. As pessoas têm que vir aonde? Em Roma. Olha só, esse pensamento é antigo, mas assim, eu vou tirar você um pouco assim, para você pensar um pouco, porque na verdade você tem um imperador. O imperador precisa de pessoas, para fazer guerra você precisa de quê? De soldado, e você precisa de quê? Dinheiro. O centro de adoração sai de Jerusalém, onde o dinheiro, a oferta era aos pés dos apóstolos. Não é isso? Aonde eles levavam as ofertas? Aos pés dos apóstolos. Não foi lá que você falou de Ananias e Safira? Não foi lá que tentaram enganar? Não foi lá que morreram? Né? Então, as ofertas e dízimo eram aos pés dos apóstolos. E agora a Roma fala, isso tem que acabar. As ofertas e dízimos têm que ser aonde?
se constrói um pouco antes do ano 400 depois de Cristo, a maior catedral católica até hoje, lá no Vaticano, lá na Praça de São Pedro, a Basílica de São Pedro, foi construída nessa época. Para quê? Para que ali se tornasse o centro da adoração, gente. Você faz uma basílica gigante, pega os seus engenheiros, constrói, né, aquele lugar bonito que recebe muita gente e fala: agora o Evangelho é aqui, agora o Evangelho é Roma, ninguém mais vai em Jerusalém. Por quê? Aí a partir daí se começam as bulas, né? O que são bulas? Bula para um católico tem mais peso do que a palavra de Deus, viu, gente? Que a Bíblia. Aí começam-se as bulas, os escritos, dizendo que os judeus eram o povo que matou Jesus. E onde tivesse um judeu, ele deveria ser queimado e crucificado. Roma, ela coloca uma cunha, ela tira o Evangelho de Jerusalém, ela tira o Evangelho da mão dos primeiros pais da igreja judeus, que eram os apóstolos, traz, né, para perto do imperador e fala que não podia ter comunhão com aquela nação lá, que eles é que mataram o Cristo. O rosto do Cristo, que era judaico, passou a ser o quê? Europeu. Não é isso, gente? Não é assim até hoje? Como é que é o Jesus romano? Loiro. Um homem loiro, gente. Olha azul. Leonardo DiCaprio, Jesus romano, né? Não tem nada a ver com o Jesus judeu, nada. Um Jesus assim meio, desculpa a expressão, afeminado, né? Cabelão, sei lá, não sei se é afeminado, hippie, não sei o que era aquilo lá. Mas eles colocam um rosto em Jesus parecido com o rosto dos romanos. Entende isso? Ele passa a ser a imagem para ser adorado. Isso está onde agora? Em Roma. Aonde é sugerido, na verdade não é sugerido, é cobrado dízimos e ofertas. Roma. Não tem mais oferta lá no templo de Jerusalém. Acabou. A adoração acabou. O que está acontecendo aqui? Toda a estrutura estabelecida para a igreja, aquela igreja que cresce, aquela igreja autônoma, aquela igreja que vai por onde vai, a unção se manifesta. Esta igreja sai de Jerusalém e ela entra à força para Roma. E aí o que Roma está fazendo agora? Roma agora fala: entrem em Jerusalém, soldados romanos, entrem em Jerusalém, e todo escrito que houver a respeito da palavra, vocês tiram e trazem para onde? Para Roma. É proibido a partir daí que as pessoas façam leitura da Bíblia. E aí o que você faz? Você tem que criar uma estrutura, porque agora você vai falar o que você precisa falar para as pessoas, para que as pessoas se mantenham ali no cabresto da fé. E aí então o que se faz? Olha, ninguém mais pode ler, nenhum escrito, tudo vem para cá, para a igreja, a santa igreja, a mãe de todos os homens. Você sabe que isso foi em tom jocoso, né? A mãe dos homens, a santa igreja, tudo vai lá para dentro. E quem tem acesso agora à Bíblia, né? Aos escritos, ainda não era a Bíblia. Quem tem acesso aos escritos? Somente quem passa pelo seminário romano. O seminário romano, ele tinha status de faculdade, de universidade. Então o seminário romano, assim, os líderes que eram, agora a igreja deixa de ser apostólica, por quê? Porque eles fazem uma ligação do primeiro Pedro ou do Pedro, né? Eles dizem que Pedro era grego, era romano, e não é. E Pedro foi o primeiro apóstolo, ou seja, o primeiro pai da igreja, o primeiro apóstolo. E eles criam uma vinculação desse primeiro Pedro até o imperador. E o imperador então passa a ser, além do líder de governo militar,
também passa a ser um líder religioso. Então se institui aí o primeiro que? Papado. Ok, gente? Vocês entenderam? E o sistema de governo deles não é apostólico. Por quê? Vocês vão perceber que uma das coisas que o apóstolo faz é exatamente o quê? Ele toca em todos os quê? Ele precisa discernir, levantar e treinar os outros ministérios. Isso que o apóstolo faz. E lá, o apóstolo de Roma, ele falou, não, o poder é meu. Eu sou único. Ele já pensava em si como Deus. Agora que ele governa a maior religião da sua época, ele não pensa, agora ele tem o quê? Certeza. E aí ele escreve ali na sua mitra o quê? Vicarius Filii Dei. O vicário, filho de Deus. Eu sou o substituto, filho de Deus. Entende isso? Eu sou. É por isso que nas bulas que vem depois, você vai ver aberrações bíblicas do tipo: o Papa é infalível. O Papa não erra. Se o Papa falou, está falado, é lei. Entenderam isso? Isso parte de uma construção. O Evangelho saiu de onde, gente? Jerusalém. E foi levado à força para onde, gente? Roma não é apostólica. Ela fala que o único apóstolo que tem agora é o Papa. E aí levanta gestores. É por isso que a organização da Igreja Católica ela é episcopal. Por que episcopal? Ela é baseada no sínodo ou no governo dos bispos. Ok? Dos bispos. Então a carreira lá, o ministério lá é a seguinte, né? Pároco, auxiliar, aí vai padre, né? Padre, ele pode se tornar aí, né? Bispo, arcebispo, né? E aí vai. Se ele se tornar amigo do Papa, aí ele é separado por um grupo especial chamado de cardeais. Os cardeais não governam a igreja. Os cardeais são políticos. Você já viu um cardeal aqui de Belo Horizonte, por exemplo? Não sei se esse é o mesmo daqui. O cardeal é recebido pelo governador, o cardeal é recebido pelo prefeito, o cardeal é como se fosse um ministro de Estado, ele é político. Estão entendendo, gente? Estão compreendendo? Por que eu estou falando isso? Estou te dando trabalho, né? Eu fico mexendo para lá, você fica mexendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja cristã que nasceu em Jerusalém, com a base nos 5 ministérios, a igreja agora faz o quê? É levada para Roma e ela é completamente corrompida. E quanto tempo dura isso? Olha, gente, nós estamos vivendo isso até hoje. Por quê? Porque a gente tem 1519, nossa Deus, 1300 anos depois, a gente tem um que consegue falar alguma coisa contra sem ser morto, né? Porque tiveram outros antes, sempre houveram outros que tentaram mostrar a verdade e foram perseguidos e mortos. Então, 1000 e tantos anos depois, 1519, 1517, 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado que? Martinho Lutero. Ele afixa algumas coisas que ele crê, as 95 teses de Lutero aí na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele coloca lá e diz: somente pela Escritura, as solas, né? Sola Escritura, sola fide, somente pela fé, sola gratia, somente pela graça, solo sangue, somente pelo sangue de Jesus. Ele coloca algumas coisas que ele crê. Sola Escritura, solo Christus, sola Deo glória, sola gratia, sola graça. Resumindo, são 95. E ele vai explicar que a igreja errou, que o Papa errou. E aí aquilo ali, bum, implodiu. E aí saímos de lá, ou começamos a sair.
começamos a sair de lá. Né? Ao começar a sair de lá, aí vem Lutero, os luteranos, não é isso? E os luteranos creem como? Creem exatamente como os católicos, em relação aos ministérios, tá bom, gente? Em relação ao ministério, é muita coisa para mudar, gente, depois de 1300 anos. É muita coisa para você mudar. Não, vamos voltar de novo para os apóstolos, vamos voltar para os profetas. É muita coisa para mudar, não dá para mudar rápido. E aí o que ele faz? Saiu de lá, luteranos, logo depois, Calvino, não é isso? Ainda assim, fé reformada. Não tem ministério, não tem dom, não tem sinais, não tem nada disso. Nada disso. Tá? Calvino, aí vem movimentos no mundo inteiro. Depois, os anos foram passando, movimentos. Aí vem o movimento missionário que evangelizou Índia, evangelizou África e tudo. Alguém restaura. Gente, peraí, a Bíblia, né? Aí foi, depois que a imprensa imprimiu a Bíblia, colocou a Bíblia de novo na mão do povo, alguém começou a ler e pensou, gente, mas a Bíblia fala de manifestações do Espírito. E a gente não tinha isso. E aí eles começam a orar, então vamos restaurar isso. Então os moveres de avivamento de Lutero para cá, os moveres de avivamento, eles foram o quê? Restaurando a doutrina bíblica. Foram restaurando o quê? O poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Foram restaurando os dons, os ministérios. Foram restaurando. Mas qual que é a nossa dificuldade até hoje? Porque o tal do apóstolo, esse é complicado. Por quê? Porque a nossa cabeça ainda tem a estrutura católica. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha para vocês verem. Não é uma crítica, mas é uma observação. Como é que a gente faz culto hoje? Nós somos crentes, não somos? Amém? Cheio do Espírito Santo? Amém? Fazendo barulho quando a gente canta? A gente dá glória a Deus? Amém. Mas como é que a gente cultua o Senhor? Não é todo mundo sentado e alguém aqui na frente ensinando? Onde a gente aprendeu isso? Catolicismo. Hã? Catolicismo. Eles têm tudo também algo católico, né? Nós todos nós. Principalmente essas igrejas metodistas. Eles são de fé reformada. Nós somos de fé, vamos dizer assim, pentecostal. A gente é carismático, a gente porque eles nem creem, né, nos dons, na manifestação dos dons, eles não creem em um monte de coisa. Por exemplo, uma coisa que dá briga aí nas redes sociais aí, né? Um crente pode perder a salvação? Sim, não, né? Aquela coisa assim de uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então eles creem assim, a gente crê que não, se não perseverar até o fim, perde. Enfim, né? É assim, gente? Eu estou falando de mim, eu não sei, né? Mas essa forma de culto aqui, ó, as pessoas sentadas esperando que do altar flua alguma coisa para elas. Onde a gente aprendeu isso? Catolicismo. Como é que era lá em Jerusalém? Quando vos reunis, uns têm salmos, o outro tem cântico, o outro tem profecia, o outro tem línguas, o outro tem interpretação de línguas. O que dá a ideia? De que na reunião todos participam. Todo mundo participa. Aí Paulo fala, calma gente, tem que fazer tudo, mas tem que fazer o quê? Com ordem, a coisa fluía, gente. Não ficava assim as pessoas sentadas esperando, olha, vamos ver o que o pregador tem para falar, vamos ver se essa palavra fala no meu coração. Não, todos entendiam, o Espírito Santo de Deus foi dado a todos. O sacerdócio do crente, do cristão, é para todo mundo, não é esperar que um faça. Lógico que havia uma liderança espiritual, mas essa liderança fazia o quê? Essa liderança servia ao povo. Essa liderança tinha uma graça maior para quê? Para ministrar ao povo. Então todos trabalhavam. Vocês viram aqui no texto, vamos voltar para o texto que a gente leu, diz assim, né, que de quem todo o corpo, ou seja, todo é todo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte. Se tinha algo na igreja primitiva que me chama a atenção e me deixa assim emocionado, é que todos trabalhavam, todos contribuíam. O serviço não estava nos ombros de quem estava à frente. Só que isso foi tirado também, não foi? Por quê? Chegou um tempo em que a Bíblia é lida somente no latim. Quem já participou de uma missa em latim aqui? Quem já? Como é que foi? Fluiu? Fluiu? Por que não fluiu? A gente não entende nada. Espírito Santo, ficava olhando aquela coisa assim. Ô mãe, o que esse homem está falando? Ô mãe, o que esse homem está falando? Eu não entendia nada. Ou seja, a mente ficava o quê? Infrutífera. E se fica infrutífera, como é que eu sou edificado? Então veja, nós passamos muito tempo como igreja, sem sermos edificados. Somente um grupo tinha acesso à palavra, somente um grupo falava, somente um grupo dizia o que tinha que fazer. E quando esse grupo falou que você, para entrar no céu, poderia pagar uma quantia, que estava vendendo um terreninho lá, e você compraria um terreninho lá, igual o terreninho do pastor Maurício, dependendo do jeito que você pagasse, podia ter até um laguinho na porta. Você, pô, tem dinheiro, vamos lá agora. E dava-se um título, alguém, né, assinado pelo Papa, dava um título falando que você é o mais novo proprietário do terreninho do sítio do céu. Estão entendendo isso, gente? Só bem, vocês verem como é que as coisas. Ficava doido. É assim. Que não tem na igreja, né? E a Bíblia, todas as duas é muito perigosa, né? Garrucha a Bíblia. Gente, olha para vocês verem o que eu estou dizendo. O que nós estamos aqui falando? Nós estamos trazendo aqui hoje uma compreensão de por que os ministérios acabaram. E nós, evangélicos, saímos disso. Nós saímos disso. A gente está num processo de que a cada dia nós estamos restaurando algumas coisas, algumas verdades bíblicas. Ainda não temos estrutura para restaurar assim tudo de pronto. E o que aparece agora, muitas vezes ainda carrega a marca da distorção. E é por isso que vem os escândalos. Vou falar do que eu não gosto, de escândalo. É por isso que aparecem os escândalos. Por quê? Porque muitos dos chamados apóstolos dos nossos dias, eles carregam dentro dos seus corações essa estrutura romana. E eles criam um império, e eles estão em cima deste império, e estão ali nesse império que eles criaram, é só eles, e tudo que entra, todas as coisas que acontecem, ali tem o objetivo de agradar a sua própria pessoa. O que é isso? Distorção do ministério apostólico. Ok? Quando eu converti, os pais, a igreja católica, saíram de lá, a igreja católica, ficou com raiva de mim e me chamou de protestante. É isso aí. Depois a expressão falou, seu protestante. A gente precisava ser um pouquinho mais hoje protestante, né? Não estava precisando ser um pouquinho mais. A distorção criou uma barreira hoje para a igreja. Por quê? Porque a gente olha para isso e, gente, presta atenção. Tem algo que eu tenho ministrado algumas vezes e para que a igreja compreenda. Qual é o maior inimigo de um avivamento espiritual? Sei que você quer falar, pode falar. Anistia? Anistia? Religiosidade.
Religiosidade? A prosperidade? A divisão? O que vocês acham? Qual é o maior inimigo de um avivamento espiritual? Hã? Não cremos, Não creio. não ter o apóstolo como aquele que vai trazer a base para a igreja para vir um avivamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O maior inimigo de um avivamento espiritual foi o outro avivamento espiritual que nós vivemos. Esse é o maior. Por quê? Porque o outro foi difícil, mas nos acostumamos a ele. Estão entendendo? Nós nos apegamos à forma que nos trouxe até aqui. A esta forma, a palavra de Deus diz que ela se tornou um odre velho. Eu estou falando do último avivamento que essa denominação viveu. Estou falando do último que nós vivemos, gente. Esse é da nossa época, da nossa era. Qual foi que vocês viveram? O que trouxe vocês até aqui? Esse foi o odre que Deus usou e derramou vinho naquela época, não foi? A renovação foi assim, não é? Quando alguém falou, gente, os dons proféticos podem ser usufruídos na igreja. Não foi Azusa? Não foi isso? Os dons proféticos podem ser usufruídos na igreja. Os dons de cura são para a igreja hoje. As manifestações miraculosas são para a igreja hoje. Não é isso? Nós estamos carregando esse avivamento até hoje. E precisamos de outro. Mas tememos abandonar aquilo que nos trouxe até aqui. Por quê? Esse negócio de apóstolo é novo demais, a gente não confia nisso. Por quê? Primeiro que a gente aponta, e eu vou usar o exemplo da palavra de Deus. O Senhor Jesus falou assim, olha, aquele que prova o vinho novo, né, ele fala assim, melhor ficar com o velho, que o velho é melhor. Ele não se acostuma primeiro com o que é bom e retorna para o velho, porque já está acostumado. A mesma coisa a gente vive hoje. Nós estamos acostumados com o mover. Nós estamos acostumados com a forma de fazer. A reforma, vocês devem estar lendo um pouco, vocês estão lendo Rony Chaves, então vocês estão vendo sobre coalizão apostólica, reforma apostólica. A reforma apostólica, o que ela propõe? Que a igreja retorne às raízes, né, ali do seu nascimento, as raízes de Jerusalém. Isso para a gente é forte demais. Porque, primeiro, nós temos visto a distorção do ministério apostólico. Né? Nós temos visto homens que estão se colocando sobre impérios. E é o mesmo modelo romano. Uma pirâmide. Lá em cima, o resto embaixo. Então, isso primeiro é uma distorção. Eu sei que existem muitos apóstolos sérios, homens que estão buscando realmente o bem da igreja, mas até hoje, o que mais fica evidente são os escândalos. Então, isso para nós é o complicado. Eu estava, sexta-feira agora, estava sentado na mesa com meus filhos, comemorando o aniversário da minha esposa. A gente estava na casa da minha filha, que casou-se no ano passado, e a gente está lá. Ela casou-se com um rapaz que é reformado. Né? Reformado, eu digo assim, eu não posso falar, mas ele é presbiteriano mesmo. Né? Casou com um rapaz, ele está na Batista, meu pai, você está lá de espião, você não. E tal. E ainda eu tinha colocado, minha filha não deu conta de esperar, mas eu falei, só casa com minha filha se eu estiver pulando e dançando assim, cheio do poder de Deus. Ele, eu sou, aí você pegou pesado comigo, entendeu? Aí já, falei, mas eu vou ficar de olho, eu vou orar. E ele está melhorando. Na célula dele, ele quase impõe as mãos já. Ele está quase assim, impondo as mãos para orar. Falou, vai lá. E tal, está indo, né? Mas a gente conversando exatamente sobre isso. Por quê? Ele fala, eu prefiro ficar na minha base de fé. Por quê? O que vocês têm para oferecer é só escândalo. Aí eu falei para ele assim, aonde se manifesta
a verdadeira unção, sempre vai se manifestar também a falsa. O joio sempre vai crescer com o trigo. Não é a minha missão ou obrigação querer arrancar o que? O joio. Não é. A igreja não tem que se preocupar com isso, porque nós gastamos muito tempo tentando defender um ponto de vista e estamos perdendo o que Deus está fazendo na nossa época. É muito importante que a igreja tenha essa consciência. Eu não sei hoje, eu nem falei de ministérios ainda, né? Eu não sei hoje como a denominação, a IDPB, como que a IDPB está pensando em ministério apostólico. Ela declarou um ano apostólico. Então, se ela declarou um ano apostólico, no meu entender, o que ela está declarando é um ano de milagres extraordinários. O que ela está declarando é um ano de estratégia para crescimento inimaginável. O que ela está declarando que vai ser um ano em que ela vai gerar a maior quantidade de líderes da sua história. Vai ser um ano em que os ministérios vão fluir abundantemente dentro das igrejas. Amém? E para que isso aconteça, é necessário que você se prepare. Primeiro, você tem que entender que talvez a unção que vai se manifestar sobre a sua vida, ela é diferente da unção do pastor que está à frente da igreja. A igreja muitas vezes tem que entender que o pastor que está à frente ministrando, muitas vezes ele pode estar operando uma outra unção, tentando ser pastor, mas Deus o comissionou como um profeta, Deus o comissionou como um apóstolo, Deus comissionou ele como evangelista, Deus o comissionou como mestre, mas ele está ali tentando ocupar a função de pastor, e muitas vezes ele não está dando conta, ele sente um fardo, porque operar na graça que Deus deu para outro, ou de outro, é a coisa mais horrível que tem. É você tentar me colocar para ser um evangelista. Eu não sou. Eu sei o ministério que Deus me usa. Eu tenho certeza. O Espírito de Deus já colocou e eu tenho provas, eu tenho sinais, eu entendo que Deus me chamou para fazer e estou muito confortável nisso. Muito confortável. Agora me coloca para o evangelismo. Me coloca no profético. Ah, meu Deus, aí. Não vai dar, não é meu lugar. Você só precisa entender isso. Uma vez que você entende isso, você vai ver como fica tranquilo. Você vai ficar aqui, olha, você vai ficar tentando fazer igual o pastor Maurício, chegar aqui com o microfone, com duas palavras que ele dá, você já entendeu tudo, você já, nosso Deus, o homem me exortou ali de um jeito que eu saí assim, todo quebrado, mas eu saí consertado. E olha que eu já experimentei essa exaltação, eu saí descendo aqui de uma rampa, né, gente? Eu saí descendo todo quebrado, pensando que tal, fui embora. Pastor Maurício, esses aí não voltam aqui nunca mais. A nossa aqui. Voltando. Se você entende o que opera, a unção que opera na sua vida, você não vai tentar copiar o outro. Isso para as nossas igrejas isso é um problema sério. Você vê alguém ministrando, você fica olhando o jeitinho dele, você fala, eu vou fazer igual, eu quero fazer igual ele faz. Não funciona, a gente vai ser um monte de gente cópia mal feita, tentando fazer o que o outro faz. Não é necessário. A maturidade espiritual, ela traz discernimento. A igreja precisa aprender a discernir. O corpo da igreja precisa aprender a discernir. Quando você vê a unção, a graça de Deus fluindo sobre a vida de alguém, você vai perceber como que ele é usado por Deus. Você não precisa tentar copiar alguém, porque o Senhor que te deu a unção vai revelar à igreja a unção que está operando sobre a sua vida. Estão entendendo? Então, os tipos de ministérios existem por quê? Porque as pessoas são diferentes, porque somos diferentes,
porque nem todo mundo é pastor, nem todo mundo ensina como eu estou falando aqui, nem todo mundo evangeliza como a pastora Eunice, nem todo mundo é profeta como eu. Não é, não somos diferentes. E é por isso que essa unção manifesta-se em cada um de uma maneira diferente. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. O que é importante para você? Se preparar. É abrir o seu coração a partir de agora, porque você está debaixo de uma palavra apostólica. Essa palavra foi liberada sobre essa denominação. Isso quer dizer que você tem que se alinhar à palavra, para que se cumpra. Não é nada assim. Tem gente que pensa, mas o apóstolo falou. Quem que é o presidente? É Montefusco? É Montefusco, né? Ele é apóstolo, o título é apóstolo. Estou falando para vocês que tem algo errado, não está certo nessa história, né? A gente percebe que sobre a vida desse homem existe um manto apostólico, mas a denominação fala que é o quê? Entenderam? Alguém que faz a denominação ter essa expressão nacional a partir do norte do Brasil tem que ter uma graça especial. Eu ouvi uma coisa interessante. Eu ouvi uma vez e pude comprovar na prática. Quem carrega o manto apostólico, quando ele entra numa região, quando ele chega numa região, aquela região, o ambiente espiritual é transtornado na hora. Os gerentes, as potestades daquela região, elas se abalam quando entra alguém com autoridade apostólica, porque elas sabem, vou perder gente nesse lugar. É assim. O apóstolo é carregado dessa unção. Quando ele chega, ele discerne o ambiente de uma cidade, ele discerne o ambiente de uma região, ele entende como fazer, o que fazer para que as coisas aconteçam. Essa é a unção apostólica. Nem todo mundo vai fluir assim. Quem sabe se na sua vida está fluindo isso agora? Você só precisa entender, abrir sua visão de discernimento espiritual para entender. Pode não ser uma unção pastoral para fluindo, e não tem nada de errado nisso. É só compreender o que Deus está falando para você nesse tempo. E deixa eu ver aqui, quantos creem aqui nisso? Eu posso te convidar para ficar de pé? Eu volto outro dia para fazer esse ministério, para o ministério. Eu volto outro dia. Pensei que o senhor estava pensando. Não, eu não vou deixar vocês aqui ficar enfadados, eu falando. Olha, fica de pé. Eu nem comecei a ler sobre o ministério.